Então, João, capítulo 7, do verso 10 ao verso 13, peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Assim diz a palavra de Deus. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Vamos orar ao Senhor? Pai, ilumina-nos mente e coração. Não somos suficientes para as verdades da Tua palavra. Ainda que sejam claras, nossos corações estão obstruídos e carregados, Senhor Deus, de problemas na nossa história e também dos problemas dos nossos projetos para o futuro, projetos pessoais. Que tudo seja afastado, Senhor Deus, que o Teu Espírito soberanamente nos ensine na Tua palavra, nos ilumine. E obrigado por esse texto santo e por tudo que ele pode fazer em nós. Te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, quanto custa um julgamento? Essa é uma pergunta boa para se fazer. Segundo a conclusão que cheguei depois de umas pesquisas é que a justiça mais cara do mundo está no Brasil. Por causa da burocracia, somos um país pobre, mas que tem uma justiça muito cara. Os irmãos têm ideia, eu vou passar alguns dados. O Tribunal Supremo, o TSE, né? Ele custa para nós 5,4 milhões por dia. No ano, ele custa 2 bilhões a cada brasileiro. E tivemos quantos votos anulados, né, nesse nosso Brasil por causa de urnas que falharam. É interessante. O país, com tudo isso, gastando tudo isso, investindo 2 bilhões por ano no TSE, nós devíamos ser um país muito mais justo. Mas só para os irmãos terem ideia, o julgamento do Michel Temer, nosso presidente atual, aquele julgamento dele durou 4 dias e custou aos cofres públicos 21,6 milhões de reais. 4 dias e o Brasil jogou na lata do lixo, porque é evidente que ele foi absolvido. É o julgamento mais caro e que nos leva a pensar, o que faz um julgamento ser caro? No fundo, queridos, o que faz um julgamento ser caro é se ele for injusto. Por isso que devemos tomar muito cuidado com a acusação, porque isso vai custar alguma coisa para alguém. Uma acusação injusta certamente vai dar prejuízo para alguém. E muitas vezes para nós todos. E eu queria que nós pensássemos a respeito disso. Porque nesse texto, o assunto é o julgamento de Jesus. Aliás, essa palavra julgamento aparece pelo menos 2 vezes e até de forma central como o princípio desse texto. Porque Jesus está sendo julgado. E é considerado esse o maior erro de toda a história, o erro jurídico mais escandaloso de toda a história. E talvez que tenha custado mais caro de toda a história. Quero lembrar os irmãos que no julgamento de Jesus, o juiz de Jesus, que futuramente vai ser julgado por Jesus, um homem chamado Pôncio Pilatos, que tinha esse cargo dado pelo Império Romano, ele disse diante da multidão: eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. E a multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Ele, como juiz, se ele não via culpa, ele devia ter dito que Jesus era inocente e liberar Jesus. Não, ele preferiu trazer uma bacia e simbolicamente lava suas mãos dizendo: minhas mãos estão limpas do sangue desse justo. Sabe o que a multidão gritou, queridos? Caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse homem. Se fosse um julgamento justo, que Deus cobrasse deles e dos filhos deles.
Aí alguns comentaristas da história relacionam isso com o fato do hebreu no ano 70 ter perdido a sua terra, ficou sem terra até 1948, façam as contas, no ano 70 o general Tito, que mais tarde se tornou imperador romano, nessa época era um general, cercou a cidade para não derramar sangue, não deixava que comida entrasse nem saísse. E em Jerusalém, como Jesus disse em Mateus 24, ai das que estiverem grávidas, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, lembram disso? Jesus falava sobre o sítio de Jerusalém. E Flávio Joséfo, que foi um contemporâneo de Jesus, um historiador, diz que as mulheres hebreias cortavam um pedaço do seu braço, da sua carne do braço, para dar comida para os seus filhos, porque estavam todos morrendo de fome e acabaram se entregando ao general Tito. E Jerusalém caiu e nunca mais foi do povo hebreu, até que a Inglaterra e a França doaram aquela terra na Palestina para eles, que eles têm vivido conflitos durante esse tempo todo. Durante o Holocausto judeu, foram mortos, durante o domínio do nazismo, foram mortos 6 milhões de judeus. E durante o Holocausto Vermelho, o Holocausto comunista de Stalin, morreram 20 milhões de judeus. É um povo que foi massacrado durante a história. E alguns comentam que foi exatamente isso, um julgamento que custou caro, porque disseram que Deus cobre de nós e dos nossos filhos se esse homem realmente é inocente. Pilatos lava suas mãos, mas não resolveu muita coisa. Os registros históricos contam que Pilatos morreu louco e que ele estava constantemente lavando as mãos e olhava para ela, por que essas manchas de sangue não saem da minha mão? E lavava e lavava. É o que se tem da história. Se é verdade ou não, não sabemos, mas que faz algum sentido. Então nós temos que tomar muito cuidado com qualquer julgamento que fizermos. Concordam comigo? Ele tem que ser muito bem pensado, até no nosso coração. É impossível não julgarmos. Jesus sabe disso, porque Jesus é o grande juiz do final da história. Todos esses juízes da terra são meros juizezinhos, até do Supremo Tribunal, são pequenos juízes perto do grande tribunal que Jesus vai ter, no grande trono branco, mostrado em Apocalipse 20. Jesus é juiz e ele entende isso. Então julgar faz parte nosso. O problema é quando você deixa prosseguir uma injustiça no seu coração. O problema é quando você deixa essa injustiça se transformar em obras, em tratamento, em palavras, e assim você fere alguém. Agora, se já é grave eu fazer um julgamento injusto de o meu próximo, imagina eu fazer um julgamento injusto de Jesus. É isso que o Evangelho de João vem, na verdade, nos prevenir. Jesus deixa claro, sendo ele o rei que vai vir julgar todas as coisas, que aquele que é convertido a ele tem fome e sede de justiça. Essa é a característica da igreja, e assim nós devemos ser. E assim todo homem devia ser, com sede e fome de justiça, ansioso para ser saciado, para ver a injustiça ser banida da terra. E é nesse aspecto que nós vemos Jesus sendo alvo também da injustiça, descendo ele dos céus, numa terra em que, confiada às mãos dos homens, estava sempre caminhando em ruína, e sendo instrumento, o Estado, que era um instrumento para organização, as autoridades, as escolas, tudo o que você pensar, são benefícios muito bem pensados para uma sociedade viver bem, mas tem sido instrumento de opressão e de mentira. Se espalham mentiras através das escolas, através das universidades, e aparelham para que isso seja um instrumento de injustiça, para que não se pense a verdade. Então é na igreja que você vai ouvir a verdade sobre Jesus. Porque o apóstolo João escreveu o Evangelho dizendo, essas coisas vos escrevi para que vocês saibam e creiam que Jesus é o Cristo. E crendo nele tenham vida eterna. Está lá no fim do Evangelho de João.
Então ele explica que ele escreveu esse evangelho para nos livrar do engano, para que crescemos na verdade. Porque quando eu creio na mentira, eu estou sendo enganado. Quando eu creio na verdade, eu creio realmente em algo concreto. E é disso que vai estar sendo dito. O capítulo 7 do Evangelho de João trata disso. Jesus foi julgado por seus irmãos, é assim que começa o capítulo. Os irmãos de Jesus, e aí alguém vai perguntar, pastor, mas Jesus tinha irmãos? Tinha sim. A lenda de que Maria foi assunta aos céus virgem não passa de lenda. A Bíblia fala de 4 irmãos de Jesus, filho de José com Maria. Aliás, é isso que você entende em Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18, foi dito que José não conheceu Maria, e conhecer aí é no sentido sexual, até que ela deu à luz a Jesus. Se foi até, significa que eles tiveram uma vida regular. Como bons hebreus que eram, encheram a casa de filhos. Jesus tinha muitas irmãs, nós não sabemos quantas, talvez 2, mas fala sempre no plural. E ele tinha 4 irmãos que a Bíblia menciona os nomes. E você tem a carta de Tiago e a carta de Judas, que tudo aponta que sejam os irmãos de Jesus que escreveram essas cartas e se tornaram crentes em Jesus. Mas aqui no capítulo 7 eles não haviam crido nele. Pode dar uma olhada aí no versículo. Ele diz aí, os irmãos de Jesus dizem, se você faz tudo isso que você realmente diz, então, por que você não vai para Jerusalém para a festa, para que seus discípulos vejam os seus milagres? E Jesus diz, subi vós, verso 8, para a festa. Eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E disse Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Então os irmãos de Jesus desceram para a festa, como era o costume judaico, e Jesus foi depois, porque os hebreus estavam preparando para matá-lo. Né? E os irmãos de Jesus só disseram essas coisas. Verso 5 diz, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Por que é que Jesus não foi crido pelos irmãos, pelo seu próprio povo? Aí levanta-se a suspeita, será que ele era realmente o Messias? Porque o povo de Israel, as autoridades, Jesus, não creram nele. E não crer é uma grave ofensa, não crer naquele que fala a verdade. Bom, então, para os irmãos de Jesus, até essa altura pelo menos, mais tarde Tiago viu Jesus ressurreto e se tornou um dos apóstolos. E aí crê-se que Judas também, o outro irmão de Jesus, Judas é só um nome para Judá, falado em grego, Judas. Então, que você tem no Evangelho que os irmãos de Jesus não creram. Mas lá no início João diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, se fosse povo de Jesus, parente ou não, todos os que receberam, esses ganharam o direito de serem chamados de filhos de Deus, serem adotados por Deus como filhos, simplesmente porque receberam e creram em Jesus. Está lá no início do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, se não me engano. Então, o que nós temos aqui diante de nós? Os irmãos de Jesus começam já não crendo nele. E ele diz, desçam vocês. O texto que nós lemos diz que Jesus desceu, mas não foi ensinar publicamente, ficou calado, ficou lá no meio da multidão, porque não era o tempo ainda dele morrer e Deus não queria que ele se expusesse ainda. Já havia em Jerusalém partidos, você vai ver. Nós lemos no texto, né? Um grupo que dizia, esse homem é bom. Um outro grupo que dizia, não, ele engana o povo. Ele só é convincente, mas ele é tão corrupto quanto qualquer outro. Então o julgamento de Jesus já estava permeando a multidão. Já haviam partidos. Havia um deles que diziam, ele é profeta, e o outro diz, não, não é profeta. Ele é o próprio Messias. Que os profetas tinham o papel de exortar o povo a andar retamente, porque o Messias viria. O povo andar conforme a lei, o profeta não veio trazer lei nova, o profeta chamava o povo à obediência às Escrituras, à lei do povo de Israel, mas dizendo, o Messias virá, e ele fará um julgamento justo.
Então, olha que curioso. Uns diziam, esse homem é profeta. Ninguém fala como ele, só pode ser profeta. E outros diziam, será que quando o Messias vier vai fazer sinais maiores do que esse Jesus faz? Esse homem não é o profeta, ele é o próprio Messias. Então, dentro da multidão haviam aqueles que criam nele. Mesmo com medo dos fariseus, não falavam publicamente, não debatiam publicamente, estavam debaixo do medo de serem presos e condenados, porque sabiam que os fariseus planejavam matá-lo. Então, é assim que se dá o discurso. Aí Jesus, então, passa a falar. E eu gostaria que víssemos, primeiro, que é um julgamento feito pelo povo, conforme está no verso 20. Alguém dentre o povo, Jesus diz, vocês procuram me matar. E alguém no verso 20 diz, tens demônio. Quem é que procura matar-te? Quer dizer, você está aqui falando publicamente e ninguém veio te prender, nem te matar. Quem está procurando? Você tem demônio. É interessante essa frase, porque olhem agora o verso 25, que mostra que o povo é incoerente. Eles sabiam que havia uma trama. Quem pronunciou-se para Jesus, dizendo que ele tinha demônio, sabia que era mentira o que ele dizia. Porque entre o povo já havia o boato de que os fariseus e o sinédrio planejavam matar Jesus. Olha como é verdade. O verso 25, quando Jesus começa a pregar publicamente, durante a festa, diz, diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem, falando das autoridades do Sinédrio, reconhecem verdadeiramente as autoridades que esse é de fato o Cristo? Então o boato já corria no meio do povo, né? É porque eles não tinham o WhatsApp, não tinham Facebook ainda. Mas o Facebook e o WhatsApp da época estava lotado de informações sobre Jesus. Estava todo mundo comentando. Jesus não tinha subido às festas e os fariseus estavam procurando por ele. As autoridades estavam caçando Jesus no meio da multidão, que ele, como um judeu, ele vai vir para a festa. Vindo para a festa a gente prende. Então, como que um homem diz que Jesus tem demônio? Já estamos vendo aí que o julgamento é um julgamento falso. Já havia notícia, Jesus sabia que planejaram matá-lo, não por revelação meramente, mas também porque havia um comentário sobre isso. Em Jerusalém já havia um grande burburinho dizendo o Messias já chegou. É um nazareno, um galileu. E aí, vamos receber o Messias na festa dos tabernáculos. Olha que coisa. Então Jesus não subiu com os irmãos dele, porque não era a hora dele. Mas na hora certa ele vai para Jerusalém, começa a falar em público e alguns se admiram dizendo, não é esse que estão tentando matar? Por que estão falando? As autoridades, será que chegaram à conclusão de que ele é o Messias? Estão vendo, irmãos, como o julgamento era injusto? Quem disse que Jesus tinha demônio porque ninguém queria matá-lo, sabia que havia uma trama para matá-lo. E Jesus acusou, fez essa acusação, uma acusação justa, diz, vocês querem me matar. Receberam a lei de Moisés, e na lei de Moisés, não foi Moisés que deu, vem dos patriarcas, de circuncidar. E vocês circuncidam alguém no sábado. E são contra mim porque eu curei alguém no dia de sábado. Vocês não querem ter vida. Em outro texto ele vai dizer isso. Vocês não querem crer em Moisés e não querem crer em mim. Então, esse é o discurso de Jesus do verso 14 ao 24. E do verso 25 em diante, o povo levanta alguns argumentos, também que você vai ver no 40 e 41, para você saber se o julgamento que o povo fazia de Jesus era justo. No 40, diz, então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, verso 41, ele é o Messias. No grego, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo virá da Galileia? Então foi esse o argumento que disseram, porque havia uma profecia que dizia que o Messias tinha que vir de Belém da Judéia. E tu, Belém Efrata e tal. Então existia uma profecia que dizia que ele tinha que vir de lá. E agora levantam contra Jesus
que ele não pode ser o Messias porque nós sabemos de onde você vem. Você veio da Galileia. Eles sabiam tudo sobre Jesus? Sabiam realmente de onde Jesus veio? Você sabe mais do que o hebreu sabia. Porque o Evangelho de Lucas nos diz que ele nasceu em Belém da Judéia. Ele só saiu de Belém da Judéia porque o rei Herodes, o grande, o tetrarca, mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo, para eliminar o seu sucessor. Porque ele sabia que ele tinha que entregar a coroa dele para um filho de Davi. E Jesus era filho de Davi. Herodes não era nem hebreu, Herodes era um edomita. Ele era descendente de Esaú, não era descendente de Jacó. Não era ele a promessa de um rei para sempre, de um rei eterno. Jesus era. Então, como Herodes sabia que um dia ele ia ter que entregar o trono, que ele estava ali por causa da amizade que o pai dele tinha com Otaviano Augusto, que era o imperador, ele era, na verdade, não era nem amigo, ele era camareiro. Mas certamente chegou com a conversa. Olha, desculpem, eu vou fazer uma caricatura da conversa aqui para a gente poder entender o pensamento. Chegou para o imperador e falou assim, aquele povo judeu, aquilo ali, aquela terra é um formigueiro. Só dá problema aquele povo. Eu posso dar um palpite para o senhor? Aí certamente o rei disse assim, dê o palpite. Eu sou de lá daquela terra, eu moro lá perto, eu sou dos edomitas, sou vizinho deles. O senhor precisa de ter um rei lá, sem escrúpulos, que faça tudo o que o senhor mandar. Que faça tudo do seu jeito. Um rei sem caráter, eu aconselho o senhor a pôr meu filho lá. Claro que isso é uma caricatura, ele não conversou desse jeito, mas é mais ou menos essa conversa. Então, Otaviano Augusto, também conhecido como Otávio Augusto, colocou Herodes, um edomita, para governar os hebreus. Um filho de Esaú, que era um povo que tinha uma dor de cotovelo tremenda, porque Deus fez os filhos de Isaac, os filhos de Jacó, herdeiros da promessa. E eles ficaram de fora. Lembre-se que Esaú vendeu o próprio título de primogenitura e comprometeu assim toda a sua descendência. Agora, os filhos de Esaú estão no poder. Imagina isso, né? Então, diante disso, Herodes manda matar todo mundo para não correr o risco do filho de Davi tomar o trono dele. Mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo dos arredores de Belém. Que coisa cruel. Só que Jesus não estava mais lá. O Senhor avisou por sonho e então José leva para o Egito o Senhor Jesus, Maria, a mãe de Jesus. Eles vão morar no Egito até uma certa idade. Quando Herodes morre, eles voltam, mas não vão morar em Belém, eles vão morar na Galileia. Então essa acusação é por demais interessante, né? Ele não pode ser o Messias. Nós temos motivos para não crer nesse homem, porque ele é galileu e o Messias virá da Judéia, virá de Belém. Jesus era hebreu, descendente de Davi, ele era de Belém, ele era um belemita, e ele só foi criado na Galileia. Ele só viveu na Galileia. Portanto, os irmãos estão vendo que como o homem é bom para julgar, né? Principalmente julgar o Messias. Como que eles são craques nisso. Vamos ver mais erros. Vejam só, a sequência, versos 42 ao 44. Não diz as Escrituras que o Messias vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, dentro da multidão havia quem queria prender Jesus e havia também aqueles que queriam que Jesus fosse reconhecido como Messias e colocado como rei em Israel. Bom, o julgamento do povo. Vamos ver um outro julgamento? O julgamento dos guardas. Veja o verso 37. Desculpem, verso 45. Voltam, pois, os guardas... Perdão, eu estava certo, era o 37 mesmo. No último dia, já estava acabando a festa, no último dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha e beba. Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva.
Então, para que você não interprete, não fique só na figura, João explica no verso 39. Ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Esse glorificado tem o sentido da crucificação, viu? O Espírito Santo só poderia vir depois que Jesus morresse pelo nosso pecado, porque o Espírito Santo é Deus, para habitar dentro de nós só depois que as nossas culpas tivessem sido pagas. Mas há intérpretes que dão tanta interpretação para essa água viva que Jesus fala para a mulher samaritana, são absurdas e horrorosas. Aqui João explica com simplicidade. Jesus está falando do Espírito Santo. Água está sempre relacionado com a palavra que ele diz. Quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, a palavra que é pregada e o Espírito Santo, não pode entrar no reino dos céus. Disse para Nicodemos. Outra passagem. Pedro diz, Senhor, me lava o corpo inteiro. Ele diz, Pedro, você não precisa de tomar banho, porque vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Vejam que a palavra água está sempre relacionada com a palavra de Deus. E agora o Espírito Santo vem fazer o quê? Jesus diz, vos enviarei o Espírito Santo, ele vos fará lembrar das minhas palavras. Essa é a função do Espírito Santo. Não é trazer revelação nova, não é dar uma nova fase para a igreja, é simplesmente fazer a igreja lembrar das palavras de Jesus. O Espírito Santo está ligado, ele que inspirou o Antigo Testamento, ele que inspirou o Novo Testamento. Então é disso que Jesus fala, quem crer nele, rios de água viva fluirão do seu ventre. E aqui então, nós temos Jesus dizendo essas palavras e verso 45, uns guardas que foram mandados para prender Jesus, voltam e dão o seguinte testemunho sobre ele. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Esse foi o testemunho dos guardas. Mandaram guardas para prender Jesus. E eles chegaram, viram a multidão ali, se deliciando, caíram na bobagem de esperar um pouquinho, de ouvir Jesus um pouquinho, só ouvi-lo. E eu estou imaginando aqui o guarda com a lança no chão, com o queixo em cima, escutando e maravilhado com as palavras de Jesus. E eles voltam de mãos vazias, eles praticam ali uma desobediência, porque foram mandados para prender e preferiram voltar e ser punidos. E não puderam prender Jesus. E a pergunta foi, por que vocês não trouxeram ele preso? Ninguém jamais falou como esse homem, como nós vamos prendê-lo? Os irmãos estão vendo? Basta ouvir Jesus. É por isso que muita gente lê sobre Jesus para ficar contra ele. Porque se lê o próprio Jesus pessoalmente falando. Quantas pessoas leram a Bíblia para tentar desacreditá-la e se converteram? Porque ninguém fala como ele. Não há um livro. Eu conheci um muçulmano, que era muçulmano desde criança. E pastoreei a ele e a família dele. E uma vez ele me deu o seguinte testemunho. Sabe, pastor, eu conheço partes do Corão de cor, o livro sagrado dos muçulmanos. É um lindo livro de poesia. E já li outros livros também. E nunca li nada que se compare com a Bíblia. Esse homem, no dia que foi ser batizado, mandou me chamar. Eu já estava pastoreando outra igreja. E ele mandou me chamar, porque ele queria que eu tivesse presente. Eu só assisti um batismo. Eu que acostumei tanto na minha vida inteira batizando. Foi um dos mais emocionantes, ver aquele homem já de idade, sua esposa também de idade, sendo batizados. Porque ele disse para mim, numa visita que eu fiz na imobiliária, que ele era proprietário, ele disse o seguinte, pastor, não há nada que se compare com a Bíblia. É o mesmo testemunho que os guardas deram. Não pudemos prendê-lo, porque ninguém fala como esse homem. Então, quem ouve Jesus é mais digno de crédito do que aqueles que preferem não ouvir e tapar os seus ouvidos e criar uma imagem de Jesus e propagar no mundo
tentando desacreditá-lo. Mas é importante para você saber sobre esse julgamento de Jesus, e daqui a pouco você vai saber. Vamos ver agora o terceiro julgamento que nós vemos aqui, que está do verso 45 abaixo, é o julgamento do próprio Sinédrio. Então, quando eles disseram, não pudemos prender esse homem, a resposta dos líderes do Sinédrio foi: replicaram, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Olha que coisa curiosa. Eles estão dizendo que das autoridades ninguém creu em Jesus. Você vai ver abaixo que Nicodemos cria. Nicodemos se levanta porque Nicodemos foi falar com Jesus. E o que Nicodemos deu testemunho para Jesus? Claro que ele foi de noite, não tinha ninguém por perto, foi no escuro para ninguém ver ele chegando na casa de Jesus, onde Jesus estava hospedado, e ele disse: bem sei que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Não foi isso que Nicodemos disse? Então, um julgamento, uma acusação e uma condenação de Jesus, baseado no fato de que nenhuma das autoridades judaicas creram, já está furado. Ele creu, Nicodemos. E eu posso citar também José de Arimateia, que possivelmente também fizesse parte aqui dos principais. Mas, se isso não é suficiente, o maior hebreu dos hebreus, um homem irrepreensível na sua geração, que matava e prendia membros da igreja, encontrou Jesus no caminho de Damasco e ficou decepcionado consigo de não ter percebido que Jesus era o Messias. Aliás, essa cegueira que esse homem andava, insistindo em que Jesus era uma farsa, que Jesus não tinha ressuscitado, que tudo é invenção da igreja, e por isso ele ia matar gente em Damasco, torturar e fazer blasfemar. Isso ele mesmo fala. Essa insistência, Deus diz para ele, o próprio Jesus fala para ele em língua hebraica: dura coisa para ti recalcitrares contra o aguilhão. Aguilhão, querido, é aquele ferrão que o vaqueiro usa para conduzir a vaca. Porque quem conhece aqui do campo sabe que para a vaca não adianta dizer por favor, vamos para o pasto. Não adianta, né? Então tem um aguilhão para você conduzir, para levar aonde você quiser, para fazê-la obedecer você. E aí, Jesus está dizendo que Deus está querendo conduzir Paulo pelo seu conhecimento das Escrituras, pelo testemunho da igreja que não se dobrava nem diante da morte. E Paulo estava dando coices no aguilhão. Ele estava se ferindo. O prejuízo de julgar Jesus errado era do próprio Paulo. E por isso ele passou 4 dias sem comer. É isso, de desespero. Porque ele descobriu que o Jesus que ele ia destruir a igreja, que era uma farsa, esse Jesus estava vivo e falou com ele. E era o próprio Messias. O que Paulo vai dizer agora? Ele continua hebreu, continua amando e defendendo as Escrituras, mas a única diferença é que agora ele diz: o Messias já veio. O Messias, eu falei com ele no caminho de Damasco. Ele me perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí, para mostrar essa mudança, ele possivelmente tinha um apelido de infância, dado talvez pelos latinos, porque a palavra Paulus, em latino, significa pequenininho. E ele se chamava Saulus, com P mudo, na pronúncia grega, que era o nome do rei Saul. Falado pelo grego, vinha com esse sotaque, era Saulus. É igual o brasileiro falando Schmidt, né? Assim a gente é brasileiro, as coisas, o grego também helenizava os nomes judaicos. Então, ele tinha o nome de Saul, Shaul, na verdade, era o nome dele, nome de um rei. E ele agora se identifica com o nome de pequeno e diz: eu sou o menor de todos os apóstolos, eu sou um abortivo, alguém que nasceu fora do tempo. Na sua humildade, eu sou o maior dos pecadores, porque persegui a igreja do Senhor. São palavras que Paulo diz. Então, o Sinédrio está perguntando
E está, nessa pergunta, está dando um tiro no próprio pé. Porque está dizendo, nenhuma das autoridades creu. E Nicodemos estava presente e diz, nós sabemos que ele cria. E Nicodemos defende Jesus aqui. E a defesa dele é interessantíssima, queridos. Aqui eu gostaria que os irmãos lessem. Ele diz que essa plebe que nada sabe da lei, é interessante que essa plebe que nada sabe da lei e os eruditos se encantavam com Jesus. Diziam, como que esse homem aprendeu tanta coisa das Escrituras? De onde vem esse conhecimento? Está aqui nesse texto. Os próprios inimigos de Jesus diziam, de onde ele veio se ele não estudou? Eles queriam dizer, não estudou conosco. Não estudou na escola rabínica lá de Jerusalém, que segundo possivelmente o pensamento dele, eram os únicos que conheciam a revelação de Deus com profundidade. E agora vem um galileu que não estudou com eles, ensinando coisas. E agora esses homens dizem, essa plebe que nada sabe da lei é maldita, não é para ser levada em conta. Se o povo crê nele, se tem gente crendo, eles não sabem nada. Ou seja, são desprezíveis, não são catedráticos, não são doutores como nós somos. E aí Nicodemos diz no verso 50, acompanhe aí. Nicodemos, um deles, a palavra Nicodemos é um nome grego, viu, querido? Nico está ligado com, seria vencedor, a tradução. Daí Nicolau, Laos é povo, então Nicolau é povo vencedor. Demo também, você conhece de democracia, que é o governo do povo. Nicodemos significa povo vencedor, é um sinônimo de Nicolau também, né? Então Nicodemos, nome grego, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Percebam bem que ele já começa a defender, falou, é correto isso? A nossa lei permite que nós já condenemos um homem antes de dar chance dele falar, antes de investigarmos o que ele fez. Nicodemos está dizendo isso porque cria em Jesus. Ele é irmão nosso. Mas aqui, Nicodemos está diante do Sinédrio. Pronunciar-se a respeito de Jesus comprometeria ele como juiz do julgamento. Então Nicodemos faz simplesmente a pergunta, a nossa lei permite, por acaso? E vejam a resposta que ele recebeu, uma resposta mal educada. Verso 52, responderam eles, dar-se-á o caso que tu também és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Belo argumento, né? Ou seja, da Galileia nunca se levantou, ou seja, Deus está impedido de levantar um profeta galileu. Quem disse? Esse é o grande problema, quando a gente, o grande estudo, estuda sobre Deus, mas não aprende a conviver com Ele, de acharmos que Deus é propriedade nossa, que Deus só faz o que nós achamos que Ele faz. Deus está muito acima das nossas opiniões e Deus é surpreendente. Então, esse argumento é completamente furado, você vê que já é um preconceito, ele tem que ser condenado como farsante porque ele é galileu, e da Galileia Deus não levanta profeta. Isso lá é motivo para condená-lo? Verso 53, e cada um foi para sua casa. Sabe o que tem de extraordinário? Que logo agora, no capítulo 8, vai vir o episódio da mulher adúltera, em que esse mesmo tribunal pega uma mulher que foi flagrada em adultério, como foi flagrante, ela tinha que ser condenada, e levam para Jesus julgar. É interessante, né? Que um julgamento desse seja dado a Jesus logo depois. Quem dizia que Jesus era um farsante, agora leva para que ele dê um pronunciamento a respeito da morte daquela mulher. E Jesus diz a famosa frase, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa frase de Jesus não está desvinculada da lei, não é uma mera invenção. A lei dizia que as testemunhas, e que deviam ser 2 ou 3 testemunhas, quem testemunhou no julgamento é que deveria começar o apedrejamento, porque se fosse um julgamento injusto, se o testemunho fosse falso, aquela pessoa seria homicida, assim considerado. Então, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, é uma das leis do decálogo. Então, é bom você observar, que curioso aqui,
Jesus diz, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Jesus não disse, não apedrejem, não descumpram a lei, vão cumprir a lei, mas do jeito certo. E dizem que os mais velhos começaram a se retirar, os mais novos eram influenciados, começaram a perceber que não dava para ficar também, foram se retirando, e só ficou Jesus e a mulher. E ele disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Que maneira extraordinária de tratar com o pecado. Isso você está perdoada, não peques mais. Então, queridos, por que é tão importante sabermos sobre o julgamento? É porque, como eu disse no início, julgamentos custam caro. E se você julgar Jesus errado, se você sair daqui não crendo nele, saiba que isso vai custar sua alma. Vai custar o que há de mais precioso em você. Uma eternidade, não são 5 milhões de anos. 5 milhões de anos é nada perto da eternidade. Uma eternidade de condenação. Banido da face de Deus. Sofrendo a ausência de Deus e de qualquer alegria. Esse é o preço de julgar mal o Jesus, o Messias. Então, como que você vê as coisas? Como é que você está enxergando Jesus? Que cada um tem uma opinião sobre ele. Uma parte da multidão dizia que ele era um farsante convincente, um homem que sabia enganar multidões. Outros diziam que não, que ele era um homem bom, enviado dos céus, enviado de Deus para nos salvar, como os profetas prometeram. Como você vê Jesus? Era interessante porque talvez você esteja olhando Jesus agora no banco dos réus para tentar fazer um julgamento. E minha mente se reporta à visão que Jonathan Edwards, um pastor que morreu aos 55 anos de idade, e que viveu toda a sua vida altamente produtiva, é considerado hoje o maior filósofo dos Estados Unidos. Muitos reputam que ele teria sido. Ele era um pastor que trabalhou missionário entre os índios e foi considerado um dos maiores pregadores, um dos maiores teólogos que nós produzimos. Jonathan Edwards, numa de suas pregações, faz a seguinte comparação e mostra para você uma coisa que você não está vendo. Ele diz que nós somos pecadores na mão de um Deus irado. Esse é o título do sermão. Pecadores na mão de um Deus irado. Procura conhecer. Tem publicado esse sermão de Jonathan Edwards. E Edwards dá a seguinte visão para as pessoas. Imagine um centro de um vulcão pegando fogo, aquelas larvas ardentes. E a única coisa que te impede de cair nisso são os dedos de Deus te segurando. Esses dedos de Deus são Jesus, meu querido. Faça um julgamento errado, isso vai custar uma eternidade sua. Milhões, bilhões de anos sofrendo sem o Senhor. Com uma salvação oferecida tão graciosamente por Ele. Jesus até orou por seus perseguidores. Mas vejam que ninguém colheu bom fruto de ter julgado Jesus e julgado errado. Nem Pilatos, nem ninguém. A história, inclusive, se cala sobre Pilatos. Não se ouve mais falar dele nos evangelhos. Porque o que tudo indica, ele foi lá pelo seu casamento. Ele era casado com uma parente do imperador e ganhou esse presente de grego que era a nação da Judéia, nação difícil. E depois do julgamento de Jesus, acabou Pilatos. Ninguém colheu um bom fruto de ter julgado Jesus errado. Jerusalém cai 40 anos depois. E o hebreu fica sem ter onde morar. Morando na terra dos outros. E pior, em vez de ser acolhidos, era tratado sempre como os outros. Perseguido e durante toda a história. Se a gente condena tanto o nazismo por ter matado 6 milhões de judeus, você não sabe, não temos conta de quantos judeus foram torturados, mortos, tiveram seus bens confiscados pela Igreja Católica, pela Inquisição. A Igreja Católica proibiu de você praticar o judaísmo dentro do seu terreno. Quando os holandeses
dominaram o Brasil, parte do Brasil, o Nordeste especialmente, os holandeses abriram, e numa cidade que eu morei por 4 anos, que eu amo como uma das minhas cidades do coração, que é Recife, os protestantes, que são, vamos dizer, irmãos nossos, porque são praticamente presbiterianos, só o nome que é diferente, são chamados de reformados. Os holandeses reformados permitiram que o judeu voltasse a cultuar a Deus, deram liberdade religiosa. Na igreja presbiteriana de Olinda, ou reformada de Olinda, tem nas atas, descoberta pelo pastor Francisco Leonardo, que foi meu reitor do seminário, um holandês, Frans Leonardo Schalkwijk. Esse grande historiador brasileiro e holandês descobriu uma ata da igreja de Olinda, que havia o registro de 2 reformados que abandonaram a igreja por voltarem para a igreja católica. Até os católicos tinham liberdade de culto no mundo protestante. Mas no Brasil, império, no Brasil católico, o judeu pagava com a vida. Tanto que alguns judeus, para não nos despertarem suspeita, porque da sua casa para dentro, da sua sala para dentro, eles eram judeus e católicos para fora, chamados de judeus novos. É interessante essa página da história do Brasil, viu, queridos? E da história de Portugal também. O que aconteceu, são muitas informações, mas o judeu chegou de inventar, eles não comem qualquer tipo de carne, então eles comem carne kosher, é assim que fala, né? Então eles inventaram um salame feito com carne bovina, porque eles não comem carne de porco, e penduravam nas suas casas. Quando os católicos passavam, falaram, aquele lá converteu, porque ele come carne de porco agora. Só que era carne bovina. Eles respeitavam a lei de Deus, mas tinham que dissimular para poder sobreviver no mundo católico. Todos os que julgaram o Senhor de forma errada pagaram muito caro por isso. Então não faça isso. Você é um pecador na mão de um Deus irado. E é só a graça de Jesus é que te mantém vivo. Converta o seu coração ao Senhor e viva por Ele. Porque, do contrário, o que nos espera, esses homens estavam enganados. E isso custa a própria vida. Você tem alguma coisa mais preciosa que a sua vida? Ela vale muito para Deus e para mim. Por isso é que Ele te trouxe essa noite para você ouvir. Eu quero encerrar contando um episódio que aconteceu de um professor de teologia que viajava, um missionário, viajava da Índia para a Inglaterra num avião. E muitos indianos estudavam nas universidades inglesas. E haviam muitos universitários e ali no meio tinha um professor que ficou de pé no avião e ficava falando mal da Bíblia como se fosse um pregador. Mas desdenhando da Bíblia e falando mal da Bíblia, como essa nova consciência de que a ciência ia trazer a redenção para o homem e tal, e que Jesus era uma farsa, e contando os defeitos que tinha. O missionário levantou, foi lá na frente, ficou do lado dele com um caderninho e uma caneta na mão e perguntou para ele: eu sou um estudioso da Bíblia, eu queria saber o que o senhor tem contra ela. E o professor da faculdade começou a falar e ele começou a anotar. Não deu nenhuma página do seu caderno de anotação. Ele falou, o senhor tem mais alguma coisa? Ele falou assim, bom, o que eu lembro agora são só essas. Ele perguntou e falou, me diga, qual foi a última vez que o senhor leu a Bíblia toda? Aí o professor disse, eu nunca li a Bíblia toda, eu li só partes dela. Ah, então tá bom. Então, qual foi a última vez que o senhor leu os evangelhos? Só os evangelhos. Ele disse, eu também não li os evangelhos todos. Aí o missionário rasgou a notinha que ele tinha anotado, jogou no lixo e disse assim, o senhor é uma vergonha para a ciência, porque o senhor faz acusações seríssimas sem ter pesquisado antes. Não é justo julgar um homem antes de ouvi-lo. E qualquer um que passar a ouvir Jesus, muda o seu coração. É por isso que não querem ouvi-lo.
É por isso que ensinam outra imagem de Jesus. É por isso que querem passar outras coisas. Porque do lado contrário, eles vão ter que entender que esse mundo é de Deus. Tem que mudar o seu coração e tratar as pessoas com carinho, com respeito. Começar a dividir os seus bens para que outros não passem necessidade. E isso é um preço muito alto. Só que o preço mais alto é de um julgamento errado. Aquele julgamento que, acusando Jesus, faz com que as pessoas não tenham vida eterna. Não é justo acusar um homem antes de ouvir e, como disse Jesus, julgar segundo a aparência. Então vamos orar agora. Eu vou pedir a você que faça uma oração confessando mais uma vez sua fé no Senhor Jesus e depois eu vou encerrar com uma última oração.